Fala galera, olha só, aqui estamos começando o nosso primeiro episódio de Arcane Talks, porque a gente vai repercutir os episódios de Arcane, o desenho animado de League of Legends, que acabou de estrear na Netflix. 3 episódios já estão disponíveis aí, e a gente trouxe uns especialistas que estão dando as caras no Omelete aqui pela primeira vez, mas que são as autoridades brasileiras aqui para falar de League of Legends, e agora também para falar de Arcane, começando com a Priscila da Riot. Olá, prazer, tudo bem? A Priscila é a pessoa aqui que vai dizer o que pode falar, o que não pode falar. Ela tem todos os seus já um estoque aí de informações do futuro, do passado, do presente, enfim. A Priscila vai ser o oráculo aqui. E além da Priscila, a gente tem também o Henry, que é dublador de League of Legends e que também já viu os primeiros episódios. E aqui diretamente do Universo Lúdico, a gente tem a Alice e o Alessio. Alessio, isso aí. É isso, gente. Bem-vindos, antes de mais nada, bem-vindos. Obrigado pelo convite. Olha só, queria primeiro, como a gente está falando aqui sobre Arcane, sobre LoL, provavelmente para muita gente que já conhece o jogo, que já jogou, que convive com o LoL ao longo desses anos, mas deve ter muita gente também que não conhece e você, na sua casa, você está zapeando pela Netflix e de repente aparece uma produção nova, esse desenho com uma cara super europeizada e que universo é esse? Então acho que a gente poderia meio que apresentar e falar um pouquinho sobre Arcane para quem também não tem nenhuma informação sobre LoL. Então, queria saber primeiro, qual era a expectativa de vocês, como jogadores ou então como pessoas envolvidas com o LoL, qual foi essa primeira reação e expectativa, né? Sabendo agora que a Arcane vai desenvolver o universo de LoL na televisão. Eu queria que a Arcane juntasse algumas pontas soltas da série, que condensasse tudo numa coisa só, que juntasse várias histórias na mesma linha temporal. Como o Vander, que a gente, pra mim, pelo menos, o Vander é o Warwick, gente. Né? Tá muito nítido pra mim. Ele até é mencionado nos episódios como o cão das vielas, né? E o Warwick é um cão do submundo, bem dizer. E já se tinha uma ideia de que a Vi, a Jinx, o Echo e qualquer outra criança de Zaun eram apadrinhadas pelo Warwick antes dele virar um cão. E a gente chega em Arcane, tem o Vander, que é o lobo do submundo. E ele corresponde a tudo do Warwick. Ele é o pai, o pai das crianças, porque ele adota, ele cuida, ele protege. Elas fazem aquela cagada gigante no primeiro episódio e ele que vai lá e resolve, porque são as crianças dele. Então, pra mim, isso daí já deixa muito nítido de que tá condensando. Era teoria pra comunidade. O Warwick foi o pai da vida, Jinx, o Echo no passado. Era só teoria, agora é canon. E eu queria que a Arcane transformasse coisas de teoria em canon, e transformou muita coisa em canon. Você acha que essa é a ideia principal, assim, de você começar a organizar um pouquinho a mitologia, a história, a narrativa? Eu acho que mais do que organizar, a nossa ideia com Arcane era apresentar a história do League of Legends em um outro formato, aprofundar mais algumas histórias, né? A gente até escolheu personagens cuja história pudesse trazer algo pra gente olhar a nossa realidade também, questionar, enfim, o que a gente está vivendo. Então, era uma maneira da gente, inclusive, agradecer aos fãs, né, que são uma razão pra gente ter feito Arcane. A gente fala que é uma carta de amor aos fãs e foi pensado assim desde o começo, mas também uma maneira da gente apresentar essa história que já tem anos, né? Runeterra tem mais de 10 anos de histórias contadas. Então, era uma maneira da gente apresentar isso para uma nova audiência também, num outro formato, com uma outra pegada, de uma maneira, sim, mais organizada, né? Mas principalmente de uma maneira que o pessoal conseguisse se conectar mais profundamente. Então, acho que o principal objetivo era mais contar a história de um jeito que permitisse que uma audiência maior se conectasse e homenagear os fãs também. Saquei. Eu, como jogador, eu jogo desde do beta. Foram, sei lá, tem 11 anos que a gente tá na contagem. A expectativa que eu tinha era de que fosse algo relativo ao que a gente já estava acostumado, Cinematic, né, que eu adorava assistir, ver a história animada das coisas. Mas assim, teve um impacto muito grande porque a gente não sabia o que esperar. A gente já tinha visto as cinemáticas, elas iam até um certo ponto, algumas histórias existiam de fato, ou eram só, sei lá, uma forma de apresentar uma nova season, mas dessa vez a gente, cada episódio era como se eu tivesse passando um filme de toda a jornada do League of Legends
até aqui. Eu vi o lançamento da Jinx, eu vi o lançamento da Vi, eu vi o jogo sendo lançado oficialmente, e eu não consigo descrever o impacto que isso teve assistir, eu não poder comentar com ninguém, nossa, doía, gente. E eu não podia falar o que eu achava, o que eu gostava, o sentimento. Eu sei que no final do terceiro episódio, eu não sei nem como eu não fui expulso do meu prédio. Mas assim, a expectativa, eu tinha uma expectativa alta, porque era uma produção junto com a Netflix, porém o sentimento que assistir aqueles episódios me trouxe é algo que eu não vou conseguir descrever. Eu, olhando de fora e sendo uma pessoa que não conhece tanto de LoL e tal, eu imagino que seja... A gente lida muito com o universo de quadrinhos e do super-herói no Omelete. Então, às vezes você cresce com aquele personagem e você se sente a única pessoa que compra aquele gibi. Né? E aí, ao longo dos anos, você consome aquilo, enfim, aquilo se torna parte de você e tal. E aí, na hora que se transforma numa outra mídia que tem um alcance gigantesco, é como se fosse uma recompensa nossa, entendeu? Tipo, uma coisa que eu conquistei também, ajudei a fazer, sabe? Então, eu imagino que no caso do Arcane seja parecido. A gente fez parte da história do League of Legends. Eu não faço parte da Riot, mas eu crio conteúdo de League of Legends. Eu já fui pro player, eu já passei por todas as etapas do League of Legends, até de dublagem. E aquilo foi... Nossa, a série foi... foi um abraço mesmo, foi com muito carinho. Me senti muito abraçada, porque a série... A gente já convive com Vi, com Jinx durante anos no jogo. E a gente começa a entender. Pra nós sempre foi Jinx, sempre foi Vi. Aí a gente descobre que é Violet. Aí a gente descobre que é Powder. E aí a gente faz a conexão. Nossa, mas Pau é uma arma da Jinx. Por que Pau? Powder. Né? Então a gente começa a conectar coisas, as coisas fazem sentido, por isso que eu digo que ele condensou tudo, né? Desde a gameplay, que é o nome das habilidades dela, a arma, o que dela, a gente vê ela confeccionando as presilhas que a pessoa passa no chão, prende e ela te mata. O E, entende? O E tá lá, o que dela tá lá. Então assim, o melhor de Arcane, eu conversei com uma pessoa que também viu os 3 primeiros episódios, mas que é leiga em jogo, no LoL. Não joga o LoL, não consome as temáticas, não consome outros materiais como KDA e True Damage. E pra alguém leigo, tá ótimo. E pra quem domina a lore, tá perfeito. Se a gente fazer um paralelo, assim, lembra muito os easter eggs, as referências que se faz com a Marvel, mais ou menos, nos filmes, que tem muita referência. Só se fala, faz uma menção de uma coisa e a gente saca, tá ligado? Tem no primeiro episódio, que a Vi e a Jinx, elas estão conversando e a Vi fala que ela tem um coelhinho, que o coelhinho tá preso nos fios. Daí ela fala, alguém roubou meu coelhinho e jogou lá em cima. E todos os dias eu ia lá, olhava pro coelhinho e eu esperava que um vento ou um passarinho derrubasse o coelhinho e trouxesse o coelhinho de volta pra mim. Esse vento ou o passarinho é uma referência a Janna, que é um outro campeão. Pra quem joga LoL vai manjar dessa parte. Só que tem uma parte que nos toca do universo lúdico, assim, porque a gente fala muito sobre lore, né? A gente esquece o jogo. O jogo, ele é uma coisa, a lore, a história, é um outro universo totalmente diferente, que ele se sustenta sozinho, assim. E ver todos esses easter eggs, ver toda a história da cronologia sendo posta na linha do tempo certinha, isso pra gente é muito satisfatório. Isso que você falou de né, fazer parte da construção dessa história, a gente ouve pedidos por animações de League of Legends há muito tempo. Eu acho que, inclusive, desde o primeiro vídeo musical que a gente fez, foi o Get Jinxed, foi quando a Jinx foi lançada. Inclusive, o vídeo foi feito pelo Fortiche, que é o estúdio que faz o Arcane. E desde aquele primeiro momento, desde que a gente começou com as primeiras CGs e tudo mais, com os primeiros vídeos de introdução de campeões, a gente ouve pedidos sobre série de animação. Então, de uma certa maneira, eu acho que foram os fãs que construíram esse momento, sabe? Não só nos pedidos, mas também falando pra gente o que eles gostavam, o que eles não gostavam, pedindo mais histórias, se conectando. A gente comenta muito sobre como a comunidade brasileira, principalmente, é uma comunidade muito engajada com a história de League of Legends. Então, tudo que a gente faz, que detalha um pouco mais da história, e enfim, com novos formatos e tudo mais, a comunidade aqui abraça muito. E isso dá pra gente mais
insumos, né? Mais ideias para a gente continuar explorando esse universo. Então, com certeza, os fãs, vocês, ajudaram a gente a criar esse momento. E eu posso dizer que a primeira vez que eu vi o piloto do Arcane, já tem um tempo, é a sensação de... Eu sou muito fã de animação. Eu sou muito fã de muitas coisas, mas muito fã de animação também. E eu acho que na hora que eu vi aquilo ali, é aquela sensação de... Cara, isso aqui o pessoal vai amar isso aqui demais, Quando entendeu? eu descobri que teria 9 episódios de 40 e poucos minutos cada, eu pensei, a gente tá pedindo por isso há muitos anos. Eu jogo LoL desde 2018, o Alesios, assim como o Henry, joga desde o beta, então eles carregaram LoL no colo, assim. E eu mesmo, tendo começado em 2018, que pra eles é ontem, eu já quero, desde aquela época, uma animação. Porque toda vez que lança um campeão, é aquela coisa, uma baita temática, uma baita produção. A gente pensa, nossa, se fosse uma série, nossa, se fosse um filme. Aí chega a série, aí tu vai ver, 9 episódios de 40 minutos. Gente, são 3 filmes de duração. 3 filmes sobre Piltover, Zaun, Vi, Jinx, Warwick, um monte de referência. Acho importante salientar que a gente joga desde o começo. Mas assim, 11 anos não é nada. Você tinha quantos anos? 19. Você tinha 19? Eu tinha 19, Eu sabe? tinha 6. Mas uma coisa que eu acho muito legal, que é essa questão das histórias, né? E pra mim, pelo menos, um efeito que eu gostaria de ver, e eu sei que a Arcane vai ter, é de proporcionar momentos pro pessoal se conectar. E eu fico vendo como que a gente que é fã consome as coisas, né? Então, você vai num Discord para discutir com seus amigos, você tá aqui numa mesa, batendo papo. Agora, se tudo der certo, a gente vai poder voltar, ir pra uma mesa de bar para conversar sobre as coisas. E aí, a sensação da gente estar proporcionando mais uma maneira das pessoas se conectarem, sabe? Se juntarem para discutir, você fazer novos amigos por causa de Arcane. Isso é eu quero muito ouvir essas histórias. Fica aqui o pedido, então, se você que está vendo Arcane tiver histórias, por favor, conta pra gente, porque isso pra gente é o trabalho feito, sabe? É oferecer a oportunidade das pessoas se conectarem através dessas histórias, desses personagens, se identificarem, enfim, levarem Arcane para as suas vidas. E isso é uma pauta que fã aborda muito, que é, se rolasse um filme de League of Legends, se rolasse uma série de League of Legends, como que ia ser? O que se passaria? Quem seria o inimigo? E eu acho que buscaram justamente Piltover e Zaun, porque é a temática que é mais contemporânea, gente. Porque o universo de League of Legends, ele é muito temático, tem várias temáticas. Tem a parte de frio, que é Freljord, tem uma parte que é mais oriental, que é Ionia. Eles pegaram uma parte que é moderna, praticamente, que é Piltover e Zaun, porque tem a parte toda cyberpunk, meio steampunk junto. Eu gosto de chamar até que é uma temática hextech, né? Porque é magia com tecnologia ao mesmo tempo. Então é ambientação hextech. E acho que foi muito pontual, os caras acertaram muito. E pegaram ainda praticamente a mascote da Riot Games, né? Que é o Jinx. Eu, assistindo o primeiro episódio, sem conhecer LoL, eu senti muito essa preocupação realmente de você situar o espectador nesse ambiente. Então você começa com uma cena que é o golpe do bando da Vi no laboratório. Então você tem toda essa coisa do parkour que você precisa, você tá embaixo, aí você sobe. Aí depois que você mostra toda essa coisa geográfica da cidade baixa e da cidade alta, depois que elas entraram no laboratório, você tem que fugir, aí desce. É muito bacana e muito bem pensado isso para você situar as pessoas nesse ambiente. Né? Que, tipo, eu acho que isso é central na série, né? Julgando a partir desses 3 primeiros episódios, que essa distinção aí, né, dos ricos e, enfim, da galera que mora na cidade baixa, essa dinâmica aí vai estar central na série. Eu acho que o Neterra, como o próprio Alesios disse, tem regiões que lembram o nosso próprio mundo. Por exemplo, Monte Targon, obviamente, é uma referência ao Everest da Terra. E eu vejo Zaun e Piltover como uma referência à sociedade que nós temos, não só no Brasil, mas no mundo. Desigualdade social, gente sendo abandonada. E Piltover é realmente aquela... Os ricos estão em cima, eles não têm a menor noção da realidade de quem está lá embaixo. E quem está lá embaixo simplesmente não quer que o pessoal de lá de cima venha e mande. Mas eles estão lá criando Hextech porque eles querem ter controle sobre nós. Então então a gente vai criar uma outra coisa aqui. Aí vem quem? O Silco com a Scintilla. Então se eles têm o Hextech, a gente tem a Scintilla. Entende? Pra mim é uma forma assim de se autopreservar, porque literalmente Piltover, de certa forma, oprime porque cresce deliberadamente, sem parar. E Zaun tá cada vez mais lá
Tadinha, escassa, como a própria Vi disse, né? Eu quero que a Powder tenha mais do que eu tive. E a Vi ali naquele momento tem o quê? 13 anos, ela já considera que a vida dela tá acabada. Né? E as cidades, elas são personagens também, né? Então, Arcane trabalha muito com essas dualidades. Então, Piltover e Zaun, você tem o Vander e o Silco, que a gente vê, eram irmãos, né, praticamente muito, muito amigos, mas também tem visões diferentes do que você, de como você lutar, ou de como você resistir ou não resistir, né? Como que você assegura a sua realidade, a sua segurança. Até entre os cientistas, né? Com visões diferentes sobre o uso da magia. O Heimerdinger com o Victor e o Jace. Então, tem essa questão da dualidade, e nisso, Piltover e Zaun, pra mim, também são personagens, né? Você tem a cidade baixa, e como você falou, essa cena mostra essa diferença geográfica entre esses dois personagens, que vai desde a ambientação, Piltover um pouco mais dourada, limpa, reluzente, brilhante. Zaun, que até tem uma parte na superfície, né, mais escura, mais acabada. Mesmo a parte bem boa de Zaun, ainda assim é muito inferior a qualquer lado mais ou menos de Piltover. Né? Então fica essa dualidade das cidades se reflete nas dualidades de todos os outros relacionamentos da série também. Vocês acham que essa coisa da dinâmica, das dualidades, isso está sendo apresentado para a lore como uma novidade ou é uma coisa que já existia na lore, só que agora organizado do jeito É algo que eu vejo que existe na lore até de outras histórias de Runeterra, né? Mas, tipo, quando chega uma série da Netflix que vai atingir milhões de pessoas, é um outro patamar dessa divisão, né? Tipo, existe o Arcane para quem conhece a história que jogou e tem o Arcane para quem não jogou. Por exemplo, o Victor, que para mim é o brilho da série, tá? Porque a gente conhece o Victor, me perdoe Riot Games, mas eu acho o Victor um dos personagens mais chatos de assim, tanto o design e tudo, eu acho tipo um robô chato com cabelo estranho para trás. Dentro da série, ele é humano. E assim, o jeito que a Riot apresentou ele, tanto as características quanto o físico dele, né? Ele é um homem novo. Ele tem uma coisa que eu acho que é incrível na animação de uns tempos pra cá, são detalhes. O Victor, ele tem pintas. Você vê o robô e, tipo, ele é perfeito, sabe? Agora, a pinta é algo que, tipo, cada pessoa tem. Tipo, rugas. Então o Victor, ele tem isso. E o jeito que eles apresentaram o Victor humano foi muito legal. Eu achei uma sacada genial. Tem vários personagens. A Vi, a construção da Vi, né? Ela criança. A gente conhece a Vi desbocada, uma figura forte, feminina e tudo. Mas a gente viu traços dela que a gente não teve acesso. Mas que a gente viu que desde o começo ela já era uma criança traumatizada, passou por diversas situações. E ver a construção desse personagem. Pra mim, o Victor e a Vi são os personagens mais bem construídos. Eu tenho algumas ressalvas, por exemplo, com a Jinx, porque eu vi a criação da Jinx, né, com a Jinx de tudo, a introdução do personagem. Acho que fica um pouco confuso, pelo menos para quem não conhece a lore, quem não joga, ver a Jinx criança, porque tipo, parece que as coisas vão um pouco rápido demais. Entendi. Sabe, uma dinerização, um Coringô. Sabe? Eu esperava que pelo menos mais jovem, eu Henry, consumidor de conteúdo, eu achei que fica um pouco solto essa parte, mas a construção de todos os personagens, tirando esse detalhezinho da Jinx criança, pra mim, tipo, tudo entrega muito bem, tudo que era o que eu mais esperava. A coisa que eu mais gostei foi a quebra de expectativa, porque jogando LoL, eu pelo menos sempre pensei, a Jinx tem uma frase no jogo: você acha que eu sou louca porque você não viu minha irmã? E aí a gente vê os trailers lá, fogo, desgraça, e eu penso, a Vi é a estourada, a Jinx é a irmã menor, caçula, ou seja, é a que apanha em casa por causa da Vi. E aí a gente vê... E detalhe, um pouco dentro da gameplay, que tem um personagem Swain que tem uma frase pra ela, dizendo: era tudo culpa dela. Como é que era a frase? Alguma coisa do fogo?
Mas é justamente isso, era tudo culpa dela no final. O Swain, ele diz no jogo de que era tudo culpa dela, e a culpa dela a gente pensa que é da Vi. Pra quem não sabe, o Swain é um cara que consegue prever os segredos das pessoas, sabe? Ele consegue sugar um pouco da alma. Personagem do LoL. O Swain é um personagem do LoL que ele consegue ver a essência, os segredos das pessoas através da essência das pessoas. E ele tem essa interação de que a gente pensa que era tudo culpa da Vi, a desgraça que levou elas a ficarem órfãs. E vendo a série, a gente vê que não foi culpa da Vi. Que foi culpa da Jinx, que foi lá. A Vi diz com todas as letras: olha, Powder, fica em casa, que vai dar merda. Mas eu E ela passo não pano. fica. Eu passo pano. eu também. Eu Ah, eu passo também. pano. Ela só queria ajudar, entendeu? Ela só queria Participar, eu aprendi só isso em queria casa. ajudar. Eu aprendi isso em casa. Não importa. O importante é participar, galera. Mas o legal é essa abordagem cinza, né? Não é nada tudo branco e preto exatamente. Não é tipo, Zaun é malvado, são só bandidos. Não, tem um negócio meio cinza, meio nublado ali pra gente perceber. O que junta muito a inocência da Jinx, da Vi, que a gente vê a corrupção acontecendo justamente com o Piltover em relação a Zaun. Então, é como se fosse o Rio de Janeiro invertido, tá ligado? Posso falar isso? Acho que posso. É o Rio de Janeiro invertido, né? Tem a periferia, em que ficaria as pessoas mais pobres, aí tem a subferia em Zaun, que são as pessoas que ficam no submundo, na parte subterrânea, porque tem toda uma escavação para baixo que as pessoas moram lá, né? E eu acho que essa questão do cinza, né? Como você falou de ter os dois lados, na história do League tem muito isso, realmente, porque eu acho que quando a gente foge do maniqueísmo, né? Alguém tá 100% certo, outro tá 100% errado, a gente consegue ter histórias mais interessantes para contar. Acho que dependendo da história que a gente for contar ali, dos mundos, dos temas que existem por Runeterra, até tem os pontos em que você fala, não, esse aqui realmente não dá, né, gente? Aqui não tem como defender. Não dá pra passar um pano nisso aqui, né? Isso aqui não tem como defender. Mas eu acho que quando a gente consegue trazer essas histórias em que você não sabe, caramba, eu torço contra ou a favor, eu passo pano aqui pra Jinx, mas eu passo pano pra Vi também. E eu acho que aí a gente consegue até, enfim, se conectar mais com os personagens e com as histórias, né? Mas tem umas coisas ali que não dá pra defender, não. Assistindo assim, eu acho que, enfim, hoje em dia a gente tem muita narrativa que acaba funcionando do mesmo jeito porque, enfim, as narrativas se influenciam uma com as outras e tal. E que a gente tem muito, especialmente nessas histórias de origem e tal, você tem personagens que nascem no trauma. Sim. Então a Jinx é uma personagem que nasce no trauma e ali eu vi muito na relação dela com o Silco também uma coisa meio Coringa Arlequina, porque eu acho que, né, tem algumas certas dinâmicas e estruturas aí narrativas que elas se reproduzem em outros filmes, séries e games e tal. Agora, mas como vocês conhecem, como vocês jogam, queria saber se essa coisa da Jinx, que no fim das contas a série é sobre ela, meio Jinx Begins, né? Meio... E aí eu queria saber se é consistente com a personagem que vocês conhecem. Total. É uma história de origem, porque a história da Jinx não se tinha uma origem. A gente só sabia que ela estava em Piltover e que ela veio de Zaun e que ela destrói Piltover e que a irmã dela também veio de Zaun e um belo dia virou policial. Este é o futuro. Mas a gente não sabia a história de origem. E agora a gente sabe. A gente sabe os nomes. Era meio Coringa também. É. Né? Era meio Coringa. Porque, existiam várias versões da origem da Jinx. Isso. E daí tinha que escolher uma, mais ou menos. Ou assim, era como se nos bares de Zaun contassem sobre a Jinx e cada um dessa contasse a sua versão. É bem Coringa. Vira uma história de pescadora a origem da Jinx. Na verdade, eu ainda acho que mas assim, pros personagens que estão em Zaun e em Piltover, eles ainda devem ver ela em algum momento. Não se sabe a origem dela. Quem sabe é quem viu a série, nós de fora. Pra eles ainda é um mistério a origem, porque nem todo mundo conhece a Jinx dos personagens e NPCs que estejam em Runeterra. Pra eles ainda é uma história confusa, porque, né, as pessoas não sabem de onde as pessoas vieram. Mas a gente agora sabe. Elas eram umas irmãs. Na verdade, quem fez o negócio lá que deu problema foi a Powder, a Jinx. Então, o importante é que agora a gente sabe a origem. E a origem casa com todas as pontas soltas que se tinha antes de história.
Agora, é interessante como as relações das irmãs, elas acabam se estragando muito por desentendimento. Porque tem uma parte na cena, acho que é no segundo episódio, em que a Jinx, ela tá ouvindo o Milo falando com a Vi, e daí o Milo começa a falar mal da Jinx, porque a Jinx estragou o plano deles no início e tal, teve explosão. E daí ela vai embora, bem no meio da conversa em que a Vi tá concordando com o Milo. Realmente ela é um problema pra gente. Só que a conversa continua, e daí ela fala... Ela é um problema pra gente, igual você é quando você abre muito a tua boca e começa a falar merda, tá ligado? E a Jinx perde essa parte, pega o diálogo pela metade e acha que a irmã não gosta dela. Aí isso é uma parte. Pra depois, lá na frente, quando acontece a explosão, a Jinx, ela tá meio que concordando com o Milo na hora, justamente por pressão, tá vendo o pai morto, tá? Que toda aquela explosão, descobre que é a irmã que explodiu tudo por acidente. E daí começa a xingar a irmã bem na hora, e acontece aquela separação, e absolutamente, elas estão impotentes naquela situação, e aparece o Silco com a gangue dele, e a Jinx tá sozinha naquele momento, e pula. Vocês lembram que ela dá um salto em cima do Silco, e o Silco, ele bate a empatia com ela, porque ela fala pra ele, eu fui traída pela minha irmã. E ele também foi traído pelo irmão dele, suposto, pelo Vander. E aquilo bate uma empatia tão forte, em que ele adota ela como um pai. E a Jinx, né, ela é presa depois, a gente vê, né? Isso a Vai é presa como depois. É muito legal como, elas não têm culpa de nada, entende? Pelo que aconteceu. Elas são levadas pela vida. Pela ocasião. Pela ocasião. E não só elas brigam e discutem, como sai na mão, né? Porque eu acho interessante isso que acontece até com uma certa frequência na Netflix, que você não tem tanto uma restrição de classificação etária, como tem no cinema, né? Que acaba meio que bloqueando muita coisa do que você pode contar ou não. Eu acho até que no caso do Arcane, eles, enfim, a ação é super bem desenhada e tal, a violência caricatural de certa medida, mas eu achei forte, cena da explosão, final do terceiro episódio muito forte, e aquilo me espantou, porque eu achava que fosse algo mais diluído, assim, né? Cara, era o meu maior medo, da classificação indicativa. Por quê? Algumas histórias, elas vão muito pro family friendly, e eu não consigo assistir coisas que são, para o público livre. Pra mim tem que ter um peso. Não do LoL. Porque o LoL é pesado, se você conhece a história. Sim, só que, por exemplo, as outras histórias do League of Legends, algumas vão para um caminho mais family friendly e tal. Só que o meu medo era esse, de ficar family friendly, por questão de público, né? Atingir mais público. E na hora que eu vi lá, censura 14 anos, eu pensei, ok. 14? Ok. 14 eu nem reparei nisso. Eu não acredito que é 14. Eu não sabia, porque por exemplo. Tem um negócio que eu vejo a classificação indicativa, galera. Recomendo, viu? Quem cria conteúdo. Era 14 anos e disseram tudo aquilo. Pô, mas tem uma violência explícita lá, de mas nariz justamente o que o Henry sangrando. falou, você assiste e aquilo tem um peso, e você acaba comprando, enfim, o drama daquilo tudo, porque tem um peso, né? Eu acho que assim, era uma preocupação nossa fazer uma série com peso, né? Com esse peso que você está falando, e não diluir as histórias. Mas eu acho que é importante a gente entender que tá num contexto ali, né? Não é uma questão em que a gente vai fazer uma série com aquela violência gratuita ou coisa do tipo. Não, tudo tem um contexto, tudo é feito para dar mais peso justamente às decisões daquelas personagens que estão ali no meio daquele conflito, assim. E eu acho uma coisa que pra mim foi um ponto positivo disso, é que o resultado são cenas que a animação é incrível. As lutas são tecnicamente lindo, muito bonitas, entendeu? Então, acho que essa questão da gente ir com um pensamento mais de liberdade nesse sentido, né? De poder puxar um pouco os limites, permitiu que a gente fizesse algumas cenas que entregam, assim, né? E aí você sente aquilo e você entende. A gente tá falando de expectativa no começo, o final do terceiro episódio pra mim foi muito chocante, porque eu não esperava que os meninos fossem morrer, assim. Aquilo pra mim foi, nossa, a gente só tinha visto o piloto antes. Então foi um momento de caramba, ok, beleza, e é uma morte entendi. assim, ó, é crua, não, morreu, sabe? E aí quando tu para e pensa, a Riot simplesmente fez uma história
que ela é tão pesada que tem criança que morre. Mas deu tempo de vocês gostarem do personagem? Você gostou? Você que jogou? Porque assim, eu já tava se virar campeão, eu já tô. Não gostei, quando eu vi que a galera. Jinx não gostava do Miles, eu pensei, se a Jinx não gosta, eu acho que boa pessoa não é. Então eu não gostei junto. Não, o Milo é chato, né? O Milo é chato. Ele também causa problema. Como a própria Vai disse, você também fica falando demais, também traz problema, assim como ela tenta ajudar e causa desgraça. Todo mundo aqui faz alguma coisa. E aí ele fica apontando o dedo toda hora, sendo que ele também faz. É chatão. Mas a morte do Wander impacta, né? Isso que eu ia falar, um personagem que eu me afeiçoei, porque no começo ali você pensa, puta, esse personagem é um personagem tipicamente trágico, né? Que é aquele que fica se segurando, o cara vai lá no bar dele, xinga ele, quebra o copo na mesa e tal, e ele só se segurando e fala, puta, não vai acabar bem isso aí. E ele tem toda aquela historinha de vamos manter as coisas cada um no seu lugar. Então o Wander, ele é uma das pessoas mais importantes, porque ele fala pra Grayson, eles conversam e ela só diz assim, eu só quero alguém pra pôr na cadeia, cara. Porque eu não quero vir aqui, eu não quero descer aqui com 60 policial, bater, levar. Não, me dá alguém, a gente vai fazer na surdina. Ela inclusive fala isso, a gente vai resolver na surdina, ninguém vai ficar sabendo. Eu não me meto aqui, vocês não se metem lá e desce, sabe? Mas sempre tem um personagem escutando, né? Pega metade da conversa ali, não entendeu direito e fala, pronto, já se vendeu pros policiais. Isso! Elas achavam que ele tinha feito um acordo que, meu, como assim o Wander tá fazendo um acordo? É que já era meio subentendido, assim, sabe? Vocês lá e nós aqui, tem até uma ponte que separa. Mas isso é a diferença, eu vejo muito como uma diferença de perspectiva ali e a dualidade ali entre o Wander e o Silco e as suas visões diferentes, né? O Silco, ele não quer nem só poder, ele quer controle, né? Então ele quer controlar o futuro dele. O que ele vai fazer? Vou fazer a cintila, vou criar aqui um exército. O Wander, ele tem poder, porque ele é a figura ali de Zaun e que é respeitada. Ele até fala, não ameace a pessoa que serve a bebida. Isso, essa frase é demais. Ele é respeitado, ele tem poder, ele é respeitado por Piltover, mas ele não tem controle. Então, se Piltover decide mudar o acordo, o Wander tá meio vendido, como ele se viu até quando acontece um problema como aconteceu, invasão de laboratório, explosão, ele tá numa situação complicada ali. Então, dá pra ver essa diferença aí. Eu consigo entender por que os dois acabam tendo um desacordo, enfim, brigam, porque o poder do Wander é muito mais reativo, mas ele também tá mais seguro, né? Tá 100% ali na zona de conforto. Sim. E quando ele tem família, criança, etc., né? Como que você fala, não, esquece, vamos pro pau, gente, guerra, vai ser ótimo, eu e minhas filhas aqui, muito bem. Ele até pergunta pra Vai, né? Quem você quer sacrificar por essa guerra? A Balder? Não vai sacrificar, entende? É mais ou menos essa. As referências são maravilhosas, assim, tipo, os contextos das cidades, tudo. Adoraria falar o que eu acho aqui, viu, galera? Quem que o Wander seria na nossa política? O que eu adoraria muito. Falando do Wander, eu acho que tem uma coisa legal na estrutura de 3, puxando um pouquinho o que você falou no começo, que parece que são 3 filmes e tal. De duração, eu sinto que é uns 3 filmes. Como duração, né? De duração, acho que é uns 3 filmes sobre Piltover, Zaun e esses personagens. Nesses 3 episódios, eles terminam de um jeito muito satisfatório, porque, enfim, você tem, às vezes... eu acho que para quem joga deve fazer mais sentido ainda, porque você tem, por exemplo, você tem as luvinhas lá, né? As luvas e as manoplas ficam num canto, né? O cara é o dono do bar e fica lá num canto e fala, bom, quando que esse cara vai finalmente colocar essas manoplas aqui e sentar a mão em alguém? E aí, esses 3 episódios, eles são feitos e construídos aí, né? Com esse grande clímax, com a explosão no final, morre metade do elenco e tal, e aí você consegue ver realmente as manoplas sendo usadas e tal. Eu acho que é muito satisfatório para quem joga, por exemplo, porque, são os itens que você coleciona, são os itens que você convive, você usa sempre isso no jogo. Quando a gente entra na loja do Penzo, entra o Wander com umas coisas, e eles brincam, você não sei o que, e era tudo piada, olhando no cenário, eu consegui notar o item, a espada longa, que é um item que a gente compra na gameplay, a poção de vida que a gente compra na gameplay, o Rabadon, que é um chapéu de mago que a gente compra na gameplay. Então, assim...
Quem não conhece LoL vai estar vendo uma cena maravilhosa, vai estar entendendo o contexto, a história. Quem conhece também, mas vai estar pegando aquela camada. Gente, um monte de item da lojinha que eu compro todo santo dia quando eu vou jogar uma ranqueada e perco. Uma realidade Você diária. não tem vontade de jogar, não, depois de ver? Dá muita vontade de jogar. Dá vontade porque eu gosto muito de Castlevania, por exemplo. Então, tipo, Castlevania você tem muito um negócio de você criar as armas e você escolhe. Você vai com a espada ou você vai com o soco depois de certo momento no jogo. Você vai amar o Vladimir, cara. E eu sou hoarder, assim, eu fico acumulando coisa, aí eu vou atrás de inimigos só pra, tipo, roubar item e tal, e ficar juntando. É péssimo, assim. E tem muitas referências de skill, né, da habilidade do campeão no jogo sendo aplicada na lore. Isso. Lá na história da série, né? Mas, por exemplo, tem algumas coisas que são específicas de League of Legends que já foram incorporado culturalmente, tipo o Ultar. Ultar é uma coisa muito específica de LoL e tal, e tipo, beleza, os jovens usam e tal. Os jovens naquela, né? Os jovens usam, eu sei mais ou menos o que isso pode significar e tal, mas... Geração nova. Mas eu acho que dentro do universo de Arcane, muitas coisas vão fazer mais sentido. Por exemplo, as esferas, o lance da magia, como que magia e tecnologia se confundem ali. Então eu acho que, pra quem é leigo do jogo, talvez certas coisas que são culturalmente já aceitas, que todo mundo fala e tal, façam um pouco mais de sentido, talvez. Acho que isso é importante. Você falou da joia, né, da pedrinha, que é a pedra que ele passa a chamar de Hextech, aquela tecnologia que o Jace desenvolve. Aquilo ali é novo para todo mundo. O Hextech existe, porém como ele é feito, o material, a matéria-prima que a gente vê com aquela pedrinha, é novo. Tanto pra gente que conhece a lore, quanto pro público normal. Então, na verdade, isso eu acho interessante também, porque é não só uma história de origem da Jinx, mas também uma certa história de origem daquele universo, né? De como que a magia se estabelece e tal. Uma coisa que eu gostei é que, gente, só pra contextualizar, Piltover estão em Runeterra, e Runeterra tem várias regiões. E uma delas é Demacia, onde é proibido magia. E aí a gente chega em Arcane e a gente percebe que não era só Demacia que era proibido o uso de magia. Piltover tem uma aversão à magia. Eles são tecnológicos, eles são desenvolvidos, é a nação mais à frente do seu tempo nesse mundo, mas ainda assim o trauma de algum terror mágico que o próprio Heimerdinger fala, porque quando chega o Jace, olha, eu encontrei uma forma de criar magia. Não, mas só dá pra fazer magia que nasce com dom. Não, mas eu consigo fazer, e eu tenho como provar. E eles não querem, assim como o Demacia lá numa outra história, né, gente, também não quis. Então é uma baita surpresa, porque eu não esperava, gente. Eu achava que o Piltover era mais aberta com magia. Realmente, o que mudou foi o Hextech, quando o Hextech foi implementado. E o que é a guerra? Que eles têm aversão à magia porque tem toda uma história antiga da guerra. É uma história... É que não tá muito abrangente em Arcane, mas assim, na história seria as Guerras Rúnicas. Existe uma conexão. Essas Guerras Rúnicas, ela é mais ou menos que nem a origem da Jinx, sabe? Existe um período, só que... eu acho que isso até faz parte para deixar mais legal as informações, que não tem informação. Uma guerra foi tão desgraçada que queimaram todos os livros, sabe? Muita coisa foi perdida, civilizações foram mortas, então ninguém sabe exatamente por que ela existe na lore só para justificar um reboot da civilização. Isso, é tipo exatamente. Big Bang, você não beija um negócio, você aprende na escola, mas aí acabou. E é também para justificar a aversão e o medo do Heimerdinger de, não, gente, o próprio Victor disse, não, mas Heimer é só estabilizar o Hextech, que talvez a gente consiga. Não, mas pra que eu vou estabilizar? Por que eu faria isso? Não sei o quê. Magia quase destruiu a minha sociedade, quase me matou, e eu tenho, sei lá, 1 trilhão de anos, que eu posso dizer. E eu tava lá, eu não quero isso de volta. Então, assim, me surpreendeu muito essa relação de Piltover. Eu não esperava que Piltover, assim como Demacia, tenha esse tipo... Tinha, né? Porque foi implementado o Hextech. Tinha esse problema com magia. Eu não sei eu não diria se é Piltover, né? Ou se é algo, talvez, do Heimer, que é alguém que viveu e viu o efeito que a magia pode ter. E eu acho que tem essa outra dualidade, né? Que é magia e tecnologia. Magia, natureza, meio incontrolável. Você até pode tentar controlar, mas até onde você consegue, né? Porque a natureza... Estamos aí vendo, na hora que ela resolve que ela não está mais afim, não adianta, não tem o que você fazer, entendeu? Então, eu acho que aí entra essa preocupação de... Porque não existe um banimento, né, ou um banimento da magia como tem Demacia,
Mas eu acho que talvez seja mais um cuidado de... Isso aqui você tá brincando com fogo, entendeu? E não estou vendo em você, né? Aí acho que o Heimer e o Jace ali, ele não vê no Jace nenhum tipo de preocupação, né? De, olha, eu tô fazendo isso aqui, mas eu sei que tem riscos, eu vou entender como que a gente pode fazer. O Heimer não quer nem travar a pesquisa, ele deixa a pesquisa, mas ele quer ver cuidado. Pensa em deixar a pesquisa rolar sob supervisão. Ele já quer, já recolhe o material, recolhe isso tudo, fecha tudo, joga fora. Se não fosse o Victor lá, que era assistente do Heimer, de ir lá, destravar a portinha, pronto, vamos recuperar a pesquisa e fazer tudo, continuar da onde tu parou quando tu teve que ir lá ser julgado pelo conselho, o Jace quando foi julgado. Eu acho que ele tem ali um medo realmente de viver tudo aquilo de novo e uma preocupação, mas eventualmente a coisa até anda, né? Só que eu acho que a questão ali é menos a magia como um todo e algo de Piltover como um todo e é mais, no o trauma do Heimer, Heimer. entendeu? No trauma, sabe? Pra você que não assistiu, o Heimer é aquele professorzinho pequenininho, cheio de pelo. Baixinho. Sim. Pra você que não sabe o que é aquilo, como que é pra você? Por exemplo, o Victor, por exemplo, eu não sabia que era um robô. Pra mim, sempre foi esse humano que tem um sotaque mais ou menos leste europeu ali que apresentaram desse jeito. Eu não sabia que era um robô. E o Heimer, sei lá, ele faz a figura do ancião. Sempre tem um ancião que é o poço de sabedoria ali. E o que vai... O mestre Yoda de Piltover. Aquilo te incomodou de alguma forma? Porque não fica claro. Ele é uma criatura, a gente chama de Yordle. Ele vem de um lugar que também é como se fosse Demacia, tem Piltover, tem um lugar que chama Bandópolis, que é um bosque. Onde tem todos aqueles bichinhos, parecem gremlins. E ele é um deles. E ele é mágico. Entendeu? A única coisa que eu achei estranho, eu não sei se está nesses episódios ou nos seguintes, mas eu não estranhei a figura porque me pareceu muito o clássico ancião. Por exemplo, o Yoda, no Star Wars originalmente, é a única figura ali que ela é, tipo, na fisionomia e tal, não é o não humano. Mas aí é como se você é o ancião, vai que você foi humano algum dia, e você foi reduzindo, e ficou aquela azeitoninha, assim, de gente, assim, depois de 900 anos, entendeu? Então foi com vergonha. E aí, o que aconteceu com você pra você ficar isso aí? Eu acho que quando você pega uma narrativa dessa, assim, que mistura meio sci-fi e fantasia, essa mistura de tecnologia e magia, ela tá no He-Man também, inclusive no desenho novo na Netflix, eles batem muito nessa tecla, né? Tem o personagem que fala alto, magia, tecnologia e tal. Então, tipo, essa mistura, ela tem muito um apelo, né? E é um apelo muito fácil de entender, assim. Pra mim, logo de cara, o que me pegou, assim, foi essas misturas de conceito, e também o design. Pra mim, você vê certas coisas de design ali, não sou nostálgico nem nada, assim, tipo, essa coisa, nossa, Belle Époque, tudo bonito, dourado, palácios dourados e tal, tipo, sei lá, eu entendo o apelo e tal, mas pra mim é muito mais uma coisa de design, assim. Se eu fosse fazer cosplay, eventualmente, assim, ia fazer alguma coisa de steampunk, porque, eu acho do cacete, entendeu? Pelo que você falou no começo, você jogou Warcraft. Nunca joguei Warcraft. Então a gente pula essa parte. É que as referências das cidades, elas são muito específicas. Por exemplo, no Warcraft você tem os Trolls, que eles representam os povos latinos. Os Night Elves, eu não sei qual que é, enfim, se tiver alguém que jogou que saiba. Tem os Undead, eles são os egípcios. Então, tipo, dentro do League of Legends, de Runeterra, você também tem essa parte. Tipo, Shurima, que seria de qual região? Tipo, lá da Egito, Irã, Egito, Iônia, que são os países mais para a área da China, Tailândia. Os artistas, eles vão se inspirar, né? Em alguma coisa da nossa realidade, do que a gente vive. Então, eu acho que essa inspiração, o que a gente quer fazer com o League, a gente chama de fantasia moderna. Né? Então, não é o high fantasy, Tolkien, os elfos de Valfenda, porque eu li no português traduzido. Então não vai pro high fantasy, mas também não vai full sci-fi. Tá ali no meio, misturando elementos e várias referências. E aí, naturalmente, os artistas vão se inspirar em regiões, em realidades, eles fazem escolhas de design baseadas no que a gente vive aqui. Né? Aí a questão é como que você pega essa realidade e os conceitos e adapta e faz algo diferente, algo novo, algo que você bate o olho, você consegue entender de onde veio a inspiração base ali, mas o resultado é algo
diferente e único, né? Então, em Piltover e Zaun, você vê as inspirações do steampunk, do cyberpunk também ali em Zaun, até na questão de escolha de cores e tudo mais, mas os personagens são personagens mais únicos, né? E tem algo que é da Jinx, tem algo que é da Vi, que tá ali, que são delas, né? É bem legal elas conversando, uma relação entre elas, em que a Jinx, depois que ela escuta que a Vi diz, realmente a Jinx é um problema e tal, e vai embora, a Vi chega e explica, eu tenho isso daqui, você tem isso, daí mostra todas as bugigangas que ela inventa que explodem, que faz um monte de coisa, que é justamente no jogo, pra quem joga, ela tem 3 armas diferentes. Ela tem uma metralhadora, um zapper, que é um negócio de um tiro elétrico, e a asperezilha, aquela que a gente já viu na animação. Então essas referências estão lá, tá ligado? E é justamente ela é uma inventora. Ela inventou tudo aquilo dela, tá ligado? E é bem legal isso, porque mostra cada um tem a sua força em algum aspecto, de alguma forma. A Vi é porradeira. Voltando no que a Priscila falou, questão de roupa, lá embaixo tem aquela inspiração super steampunk, né? Tipo, hardcore. E quando sobe na parte de Piltover, eles têm uma inspiração meio que o rococó, né? O tipo de riqueza, de glamour, as roupas, a mãe da Caitlyn, o pessoal lá, Um vintage ali, né? E é tudo muito dessa época, tipo, século XVII, tal, que eu amo. Meio Final Fantasy, que esse eu joguei. Isso, Eu entendo eu mais. queria chegar nesse ponto. Mas tudo isso, é que eu pego muito pelo design, sabe? Pelo menos pra isso a minha faculdade serviu, né? Que eu fiz, né? Design, fiz moda também, as aulas da faculdade. Então, tipo, pra mim é uma coisa que pega muito, eu acho muito bonito. Foi tudo muito milimetricamente estudado, sabe? Aquilo é muito legal. Você vê todas as referências, tipo, essa coisa da realidade. Pra mim, essa coisa de tecido e acessório e a coisa da cidade, o que ela te faz sentir, as cores que ela te faz sentir. Esse lance do design, pra mim, é central na série, assim, porque quando se fala de narrativa, especialmente narrativa fantástica, fala muito do autor e a preocupação com o world building, né? Você precisa criar um mundo ali que seja consistente e tal, para você transportar as pessoas que estão assistindo ou lendo para esse mundo. Só que o que Hollywood faz hoje em dia muito é colocar isso sempre no texto, né? E aí, então você sempre tem, sei lá, tipo uma narração no começo que vai explicar o passado daquele lugar. Ou então sempre as pessoas pegando conceitos na mão e fica explicando os conceitos. O filme do Duna é meio assim, né? Eles vão pegando as coisas e falar, isso aqui é o cara que usa, ele usa desse jeito, não sei o que e tal. E tipo, no Arcane, me pareceu muito mais orgânico, assim. Você tem uma consistência nos conceitos. O palácio, então, quando o Jace vai ser julgado ali, aquela coisa de fechar a cúpula e toda a iluminação e tal, tipo, tem uma coisa futurista tecnológica ali que eu achei muito consistente para realmente transportar para aquele mundo, mas sem uma necessidade de ficar explicando esses conceitos todos. Piltover tem um símbolo muito próprio. A engrenagem. Tem engrenagem em tudo de Piltover. Na roupa dos policiais tem o símbolo de Piltover com engrenagem. A gente vê engrenagem nas bugigangas lá do primeiro episódio que eles estão roubando da casa do Jace. A gente vê engrenagem em tudo. E a gente não vê isso em Zaun. É perto e tal, mas não se vê, porque é uma outra realidade. Claro, cada uma delas tem a sua personalidade. No caso, as cidades. Como a própria pessoa disse, são personagens e pra mim também são protagonistas. Acontece nelas. E elas são muito distintas. Quando elas estão fugindo, assim, da primeira cena que elas vão lá, roubam os experimentos do Jace, já roubam o Hextech junto e fogem. Eles têm que fazer toda uma volta. Eles têm que sair, correr, cruzar a ponte. Quando eles chegam, eles acham o elevador, desce e não para de descer. E é outra paisagem. É verde, é cinza. É tudo que Piltover não é. Sol, né? Não tem sol. Não tem sol. Né? Isso que você falou do world building, eu concordo, e pra mim isso é o que eu acho mais legal de uma obra como essa. Né? Eu sou muito fã de Star Wars. E Star Wars é assim, você tem 3 parágrafos de texto no começo, vamos aí, cara. É isso aí. Já chega, já tem nave fugindo do outro, você não sabe quem é, e beleza, caí aqui no meio da bagunça, vou descobrir o que está acontecendo. E as pessoas descobrem, e as pessoas se conectam e se falam e descobrem juntas, né? E a coisa acontece nos detalhes. Eu acho que, pra mim, uma coisa que pega bastante em Arcane são esses detalhes.
Os detalhes não ficam ali, alguns até ficam, né, na sua cara e não tem como você perder, mas tem outros que estão espalhados, é uma pequena menção aqui, é algo na parede ali, e a graça toda está em você vê, e aí depois você vai lá, você vê de novo, você fala, beleza, agora eu vou mergulhar nisso aqui. E você começa a descobrir o mundo a partir desses detalhes, a partir das coisas que não estão super óbvias, mas que você também vai pegar ali o seu amigo, a sua amiga, e você vai descobrir junto, vai criar a sua própria teoria e pronto, aquilo virou verdade para você. E você vai construindo esse mundo também. Então, quando é assim, mais orgânico, para mim esses pequenos detalhes fazem toda a diferença para você conseguir ter algo que você tem espaço para colocar a sua história ali como fã, né? Você tem espaço para pegar, criar qual é a sua verdade ali, levar aquilo e de repente confirma ou não depois, não sei, né, gente? Mas, enfim, eu acho que isso é o legal dessas narrativas que permitem que a gente se coloque ali também e coloque algo nosso e pegue aquilo para si, né? Se a história já vem toda pronta e já fala, ó, tá aqui, ó. Vai lá, isso aqui é o que você tem, aí... É bom ter espaço para teorizar, né? Exato, exato. Inclusive, você falou das engrenagens, aí na hora eu pensei, bom, steampunk é isso, né? Você tá fazendo uma narrativa ali que ela é meio retrô, você precisa ter uma coisa meio pré-industrial, então vapor e as engrenagens, porque os motores são todos mecânicos e tal. Só que você não vê o vapor na cidade alta. O vapor... você vê em Zaun. E aí eu achei interessante eles fazerem essa diferenciação, porque é como se você tivesse um lugar que é a cidade da energia limpa e a cidade do poluente. Então, é engraçado, você tem as engrenagens todas, mas as coisas funcionam sem o vapor em Piltover. Né? E aí essa coisa do vapor, ela fica meio que os gases, fica meio que uma... Nossa, tem a cidade do tóxico e a cidade da energia limpa. Eu acho que uma grande parte de toda essa engenharia de Piltover, que tem as engrenagens, as suas fábricas, enfim, grande parte disso escorre para Zaun. Zaun é muito esfumada. E como a gente... esfumaçada. E como a gente viu, o Victor vem de lá. E ele não tem uma boa saúde. Ele muito jovem. O Jace tem quantos anos nisso? 24. E o Victor regula de idade. Deve ter uns 24, 23 talvez. E ele não tem o mesmo físico do Jace. Ele anda de bengala. E ao decorrer desse episódio, a gente vê que ele vê o Jace. O Jace, ele quer trazer a magia, porque a magia um dia salvou a vida da mãe dele. E o Victor, ele quer a magia, porque essa magia pode salvar ele. Porque ele tá padecendo. Tapete do Victor. Com certeza. Com certeza. O Arcane Talk 2 vai ficar o tempo todo falando mal do Jace. É engraçado, porque na hora que o Victor meio que salva o Jace, parece, nossa, um cara que é, sei lá, 10 anos mais velho. Ou sábio, né? O que já viveu muito e ele pode dizer, né? Tipo, e na real não, são realmente duas facetas ali das duas cidades. Só que um nasceu em Zaun, e aí ele não tem saúde, tá buscando superação. E o outro já nasceu no berço de ouro, já é um cara mais forte, mas, né? É a desigualdade nítida ali. Duas pessoas da mesma faixa e um tá morrendo. Vocês viram os 3 episódios dublados ou legendados? E como que foi essa experiência pra vocês? Eu quis ser dublado porque quando eu vi os trailers eu percebi que a maioria das vozes é fiel ao jogo, ou seja, as mesmas dubladoras. Eu já amo essas vozes. Não que eu queira ver legendado porque é o original, mas eu quero ver o que já é habitual a mim. Eu já escuto a Jinx todo dia, a Vi todo dia, e aí a gente escuta elas na série, mas com diálogo, com texto, com muito mais frases, com muito mais história. E fora que é muito bem dublado, né? Além de ser emocionante pra mim como fã, como jogadora, e o carinho de preservar as vozes eu achei... No Brasil tem essa fama, né, de que a dublagem é sempre muito bem feita. E pra quem joga LoL, a gente já é apegado às falas, porque os campeões eles falam o tempo todo, aleatoriamente, assim. Então poder ouvir a voz da Vi mesmo, do jogo tá na série, da Jinx tá na série. Então isso já puxa uma nostalgia junto, é muito gostoso. Onde a gente conseguiu trazer as vozes originais do jogo. A gente fez esse esforço. Em alguns casos a gente precisou alterar, mas a Jinx e a Vi são as mesmas dubladoras, né, na fase adulta. Então, mas é isso, assim. E a gente percebe na comunidade o carinho com os dubladores. Quando a gente esteve na CCXP em 2019, toda vez que tinha um dublador no stand, era
caos, assim, fila dando volta, porque o pessoal já tem esse carinho. Então, a gente, enfim, queria retribuir isso, queria manter e também trazer novas vozes, né? Que também vão receber esse carinho da comunidade, vão se juntar aqui à nossa comunidade de League. E você? Eu assisti tanto o dublado quanto o legendado. A Tati Kepmeier, ela brilha, cara. Ela e Fernanda Bulara, meu Deus do céu. Fernanda é demais. O sentimento, eu rastando a maquiagem na minha cara. Conheço a parte de localização da Riot, eu já trabalhei com eles em alguns momentos. Essas pessoas, elas têm um carinho tão grande pelo trabalho delas, pelo universo, assim, para eles não é só trabalho, eles amam aquilo. Então, assim, a Nath, a Bárbara, o Gabriel, tipo, todo mundo que tá ali, eles entendem daquilo, eles vivem aquilo. E dá pra ver a consistência mesmo coisas de tradução, que nem é tanto, mas de tradução, coisas que é tudo muito bem pensado. Por exemplo, a Fernanda Bulara, ela não fez a Jinx criança, mas é porque tipo, não tem como você colocar uma mulher de, sei lá, qualquer idade da Fernanda Bulara pra fazer uma criança, porque fica infantilizado, fica, tipo, sei lá... Fica até tosco, né? Eu acho que uma coisa que é legal até explicar, assim, o que é a localização, né? Porque isso serve tanto pro jogo quanto pro Arcane. Localização não é só tradução, né? Não é só pegar o que vem de fora, os scripts, os roteiros do jogo e traduzir. A localização é um processo que adapta para a realidade. Então, quando a gente pega um roteiro que vem em inglês, a gente pensa o que é esse personagem, né? Qual a personalidade, quais são os traços que são mais marcantes aqui e como que isso se conecta aqui com a comunidade brasileira de fãs de League of Legends, com a nossa realidade aqui no Brasil. Então, não é só traduzir, mas é adaptar, pegar memes que são aqui da região, pegar piadas internas. Já teve fala de jogador profissional que a gente colocou como fala de campeão no jogo. Mas por quê? Porque, como vocês falaram, o campeão fala o tempo inteiro. E as falas dão a personalidade do campeão. É como quem está jogando se conecta com aquele campeão, né? Além do visual, do design do personagem, tem as falas e personalidade. Então tem uma preocupação muito grande da equipe de localização de fazer uma adaptação que permita ao fã se conectar e permita que ele sinta que aquilo ali é feito para ele, sabe? E isso a gente pode garantir que é sempre feito com a experiência do jogador em mente, assim, em primeiro lugar. Como que a gente consegue passar para a comunidade brasileira a sensação de, olha, tem pessoas aqui que estão pensando em vocês, no Brasil, e como que a gente consegue fazer esse jogo para vocês, né? A experiência do League, o jogo, é o mesmo no mundo todo. Então, você entra, a habilidade do Echo aqui no Brasil é a mesma habilidade na Europa. Mas tem uma camada extra aqui, que é como que a gente faz o League também ser um jogo brasileiro para os fãs aqui. E a localização é um processo crítico e super importante nisso tudo. Pra gente encerrar, então, falando sobre essa coisa da adaptação, enfim, eu queria saber de vocês qual o personagem favorito de vocês em termos de consistência do que a série apresentou até agora. Pra mim é a Jinx. Porque, gente, a Jinx é uma das primeiras personagens que eu comecei a jogar. Eu tive a infeliz ideia de começar a jogar com uma atiradora. Que é muita responsabilidade pra quem joga LoL, sabe que é muita responsabilidade. Então eu li muito sobre as habilidades dela, eu vi muitas falas, fiz vídeos sobre a Jinx algumas vezes. E aí a gente chega em Arcane e eu me deparo lá com o nome dela, faço a conexão do nome com as habilidades. Eu vejo ela usar as habilidades na série. Então, assim, e fora que a confusão mental, tudo. Bom, a Jinx é o mascote da Riot e da série, né? Pra mim, a série é dela. Pra mim, ela é a protagonista. A Jinx no céu, Jinx na terra, Jinx no Zal, Jinx em Piltover, Jinx, mais Jinx. Bom, eu fui main Vi por muito tempo. Então a Vi, pra mim, ela teve um sabor interessante, porque ela é uma personagem que se sacrifica muito, né? Ela se inspira muito no Vander, e o Vander, sim, é um personagem que se sacrificou demais. E até no momento em que ela vai... os dois, o Vander e a Vi estão conversando, como se fosse pai e mãe, assim. O que a gente vai fazer? Não sei, vou ter que dar um jeito. E a Vi, ela escolhe ser presa. Ela ia se entregar pros defensores. E daí aparece o Vander lá e protege ela e acontece o que acontece na série. Então, pra mim, acho muito legal essa parte.
Pra mim é a Caitlyn, com certeza. A Caitlyn, ela foi uma das primeiras campeãs que eu joguei. E, enfim, até visual, o fato dela ser no League, né? No Arcane ainda não, mas ser a xerife da cidade, ela é demais. Nossa. E o seu preferido? E quem você dublaria também, se você pudesse escolher? Cara, eu acho que em questão de construção, acho que a Vi ela é o que é melhor construído, assim, dentro da série, de todas as características que a gente esperava. Mas, assim, pra mim, o melhor personagem que me surpreendeu foi o Victor, tanto pela questão de eu odiar o design do personagem dentro do LoL e amar o personagem como ele é retratado na série. Interessante. Assim, eu não é... Quando fala quem você adoraria dublar... Mas você tá entrando numa resposta muito específica. Pode ser uma coisa mais solta, mais livre. Tá. Se eu pudesse escolher uma região de um personagem pra eu poder fazer, sei lá, de Bandópolis, que é de onde veio o Aimer, que são aqueles bichinhos pequenininhos com uma voz muito caricata. E Legal. seria isso. Olha, muito bem, a gente só começou aqui a discutir Arcane, porque no dia 13 vai entrar na Netflix aí os próximos 3 episódios, então a gente vai voltar para essa mesa aqui para falar um pouquinho mais. E você tem no Riot X Arcane toda uma experiência aí, se você quer mergulhar de cabeça nesse universo de LoL agora na Netflix, certo? E eu vejo você aí no próximo episódio. Eu queria só fazer um disclaimer final aqui, só pra fazer uma afirmação, porque quando termina com o Vander, eu quero afirmar, uma câmera, vai ser aquela ali? Vander é Warwick. É canon. É canon. Eu evitaria muito isso, gente. Isso é um negócio que a pessoa, tipo, você quebra uma expectativa muito grande. No nosso coração. É do meu coração. Oi? Tá bom, gostou. Pessoal, parabéns, viu? Quanto a câmera muito boa, parabéns. A gente